bem-vindo ao domínio público. Segundo os últimos dados, nos últimos 29 anos, mais de 62 mil pessoas puseram termo à vida. Este tipo de morte tem aumentado na última década, mas os números podem ser bem piores. Isto porque muitos suicídios não entram nas estatísticas. Problemas económicos e a solidão podem ser alguns dos responsáveis por este drama e há mesmo hospitais a criar equipas especiais para tentar travar esta onda de desespero que parece estar a agravar-se com a crise que atravessamos. O tema de hoje é o suicídio. São meus convidados neste domínio público, o Eduardo Fernandes, que nos vem contar a história de uma familiar que cometeu suicídio. Carlos Tavares, presidente do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Álvaro de Carvalho, diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental. E João Fachana, jurista. Para já, assista a uma reportagem da jornalista Alexandra Martins. Não há um perfil, há uma avaliação de comportamento de risco, porque o suicídio é um tema bastante complexo e que implica várias áreas de estudo e de atuação. Entre 50% a 60% das pessoas que morrem por suicídio consultaram nos últimos 30 dias um profissional da saúde. A cada 4 horas suicida-se uma pessoa em Portugal. Nos últimos 29 anos, 62.640 puseram fim à vida. Não há uma razão específica e, embora não seja pelos especialistas tratada como uma doença, não escolhe idade, cor ou sexo. Não há uma causa específica, não há um perfil específico, porque as causas são multifatoriais, ou seja, o que eu quero dizer com isto? Que são causas de fatores ambientais, culturais, sociais, psicológicos, quer conscientes ou inconscientes, e genéticos, não é? E biológicos. Se tem um transtorno psiquiátrico, por exemplo, de distúrbios da personalidade, no caso da esquizofrenia, uma psicose, uma depressão, como eu já tinha falado, clínica, se tem tentativas anteriores de suicídio, se já alguma vez tentou. As depressões profundas são geralmente o ponto de partida para os suicídios. As mulheres são as que tentam mais vezes suicidar-se, mas os homens utilizam os métodos mais efetivos. Nós sabemos que nas tentativas de suicídio as mulheres são 3 vezes mais tentadoras do que os homens. Os homens, quando tentam, eles se matam mesmo, né? O homem vai escolher ou a arma de fogo ou o enforcamento, enquanto que a mulher vai preferir uma medicação ou uma outra via que pode ser letal, efetivamente, né? Mas que sempre dá mais margem a que as equipes de socorro intervenham e que possam retirar, digamos assim, o elemento tóxico e salvar a vida. A Direção-Geral de Saúde considera que a atual crise financeira vai ter impactos significativos na saúde mental e prevê por isso que elas aumentem, bem como a taxa de suicídio em alguns setores da população. Foi para responder a esta necessidade que o Hospital de Guimarães criou uma unidade de crise para combater os suicídios. No último ano, registaram mais de 300 tentativas. A principal porta de entrada é o serviço de urgência do hospital. Após uma primeira tentativa de suicídio, no qual o paciente após a clínica, digamos assim, a vida não está mais em risco pela ameaça que se fez, ele é transferido ao UBS e o nosso psiquiatra, então, é chamado para fazer uma avaliação do risco de suicídio. Nesse momento, 2 possibilidades se apresentam. O risco de suicídio é ainda presente, necessita um internamento. E aí nós temos 2 camas disponíveis para que o paciente possa ser transferido para essas camas do nosso departamento. Ou então o risco já está controlado, mas ele necessita então um tratamento de prevenção de recaída. E aí são 3 meses de acompanhamento intensivo na consulta externa para uma equipe multidisciplinar. Enfermagem, psicologia e medicina, psiquiatria. O objetivo é prevenir a crise, prevenir o adoecer na crise e responder ao trauma. Para criar essa crise, apenas
modificamos, digamos assim, distribuímos internamente as tarefas, não solicitamos nenhum recurso suplementar. Foi uma racionalização em termos de escolha de prioridades. A morte é uma prioridade, então aqui nós temos que fazer alguma coisa por ela, né? Agora vamos ver se os resultados são aqueles que nós esperamos. O que nós desejamos é que as pessoas que forem acompanhadas por essa unidade, elas tenham significativamente uma redução do número de recaídas e que possam, ao longo do tempo, atravessar as crises que vão ter, sem ter que passar por, necessariamente, uma tentativa de suicídio. Um trabalho da jornalista Alexandra Costa Martins. Eduardo Fernandes, foi a sua tia que cometeu suicídio? Sim, sim. Ela passou por uma depressão endógena já de longos anos. Foi sendo tratada. Há 50 anos ela não tinha sequer o tratamento, nem sequer se procurava saber o que é que se passava com ela. Era uma criança ainda. Teve a morte do pai precocemente. Morreu com 19, 20 anos, teria ela na altura. Casou-se, passado 3, 4 anos é mãe. Teve uma depressão pós-parto. Foi aí que começou a ter os sinais de alerta. O meu tio começou a ter os sinais de alerta. O ela isolar-se, o desânimo, o não estar bem com a vida que tinha, apesar de ser uma vida estável e boa, um ambiente familiar saudável. Com isto, com o passar dos anos, foi introspeccionando que as coisas eram a melhor solução para ela se talvez fosse a morte, mas nunca o disse expressamente. Nunca foi a ideia de dizer às pessoas, não, eu vou-me matar. Só, mas na fase final é que já se notava o desencadear destas situações todas. O falecimento do pai, a depressão pós-parto, os insucessos associados a isso mesmo. Não é? Porque uma pessoa, quando está desanimada ou está menos confiante de si mesma, tem sempre a tendência de levar as coisas para um lado negativo, não é? Começa a pensar que talvez o melhor seja a morte. E nos últimos anos de vida, por 2 vezes, o meu tio tirou da linha de comboio, não é? Ela jogou-se na linha de comboio. A terceira não teve hipótese. O meu tio não teve hipótese, uma distração, o sair de casa por um quarto de hora, se tanto, para ir buscar o jantar, e disse, espera aí que eu já venho. Não estava ninguém em casa, ela aproveitou esse timing e dirigiu-se à linha de comboio. E quando ele chegou a casa e se percebeu que ela não estava, já sabia do que se passava, o que é que se estava a passar, não é? Porque já não era a primeira vez que acontecia. Então dirigiu-se à linha de comboio, mas quando chegou lá já só viu os restos mortais. A sua tia tentou 3 vezes suicidar-se e das 3 vezes da mesma forma? Da mesma forma. Mas ela nunca expressou verbalmente essa vontade de pôr fim à vida? Verbalmente não. Se calhar no pensamento dela era o que mais lhe ocorria diariamente, porque face à vida que levava, à solidão, ou melhor, não é solidão porque ela nunca esteve só. Teve sempre acompanhamento, quer psiquiátrico, de medicação, tomava ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, tomava muita medicação, percebe? Só que chegou a uma altura em que pôs mesmo ter uma vida, queria mesmo pôr ter uma vida. Então foi essa a ideia que ocupou, foi essa a ideia que mais marcada, mais vincada esteve durante esta fase final da vida dela, até que o conseguiu. Ela passou essa fase durante quanto tempo? Estamos a falar de anos? Não, estamos a falar de 2, 3 anos. 2, 3 anos que tudo se precipitou para esse final. Para o suicídio. E durante esses 3 anos ela foi sempre vigiada pelo marido? Teve sempre o acompanhamento. Aliás, o meu tio é empresário em nome individual, tem a empresa em casa, perto. Só que quando se tinha de deslocar algum cliente ou assim, é que a deixava só ou na companhia de familiares, porque também vive lá mais familiares, também vivem mais familiares na área e pronto, deixava sempre acompanhada, tentava deixar acompanhada. Da única vez que teve a oportunidade de cometer o suicídio. Já volto a conversar consigo. Carlos Saraiva, há pouco troquei-lhe o nome, desde já as minhas desculpas. Carlos Saraiva, que é da Sociedade Portuguesa de Suicidologia.
Estas estatísticas, as estatísticas que nos são apresentadas sobre os suicídios, baseiam-se nas certidões de óbito e também nas pesquisas judiciais. Podemos estar a nivelar estes números por baixo? Mas isso é um fenómeno universal, digamos assim, não é? Portanto, as taxas de suicídio em todo o mundo poderão não ser muito rigorosas, não é? Isso deve-se a uma diversidade de fatores. Um deles à cabeça é a questão das chamadas mortes indeterminadas, não é? Porque muitas vezes é difícil distinguir um acidente de um suicídio, não é? E é preciso uma pesquisa exaustiva que se chama autópsia psicológica, não é? E é preciso uma pesquisa exaustiva que se chama autópsia psicológica, em que é necessário reconstruir o estilo de vida da pessoa, perceber se deixou algo escrito, por exemplo, se disse a alguém que ia fazer o que fez, digamos, em termos desse comportamento. Portanto, isso obriga a um conjunto de procedimentos para tentar diminuir o número de mortes indeterminadas. Aliás, o nosso país, Portugal, é conhecido, digamos, dentro da União Europeia por ser um país em que tem muitas mortes indeterminadas. E nós sabemos que parte delas, provavelmente, serão suicídios. Esse é um aspecto, não é? Um aspecto fundamental. Haverá outros aspectos relacionados com questões de ordem mais cultural, ou se quiser mais religiosa, que poderão dissimular ou escamotear, de facto, a verdade dos factos. Mas isso é um fenómeno, não é português. É um fenómeno, repito, que praticamente está em todo o mundo. Só para ter uma ideia, por exemplo, há países do mundo que já deram taxas zero à Organização Mundial de Saúde. Ou seja, como não pudessem haver suicídios, não é? E nós sabemos, por exemplo, mesmo de certos países em que há um fundamentalismo religioso, por exemplo, há grandes pressões, obviamente, para que não sejam considerados suicídios. E isso sabemos também, os psiquiatras sabem isso, e as pessoas que se dedicam a estas matérias, que a probabilidade de um esquizofrénico, e isto é, metade deles são geneticamente marcados, se suicidar é muito elevada. Cerca de 15% dos esquizofrénicos se suicidam. Portanto, só por aí podíamos ver que teria que nesses países em que há taxa zero, que essa taxa zero está errada, não faz sentido. Aí teremos que claro, analisar. portanto, as taxas reais serão sempre superiores às taxas que são conhecidas. E nós sabemos que muitas vezes não há um motivo para a pessoa por ter má vida, mas as dificuldades económicas e também a solidão, neste caso a solidão, poderão ser os principais fatores que levam uma pessoa a ter má vida? Olha, isso está muito estudado desde o século XIX. Há um sociólogo que é incontornável nestas matérias, que foi Emile Durkheim, que no século XIX já falava de um conceito de anomia. E o conceito de anomia tem muito a ver com as pessoas que de algum modo se excluem ou são excluídas da sociedade, como se uma árvore não fizesse parte da floresta. E este aspecto é um aspecto muito importante, e, por exemplo, estou já a pensar na questão do desemprego, ou a questão, por exemplo, de pessoas que são marginalizadas. Essas pessoas sentem-se, como eu disse, fora da solidariedade orgânica que deveria competir aos outros, digamos assim, não é? E quando se junta a perda do sentimento de pertença de alguém ao grupo, em aliança, por exemplo, com a perda da esperança, não é? Nós estamos aqui perante um cocktail explosivo. E esse aspecto, obviamente, ancora na chamada crise económica-social. Portanto, quando nós focamos sobre estes aspectos da crise económica-social, isto está muito estudado desde o século XIX e, portanto, o que há a fazer, em síntese, é criar proximidade. Portanto, nós temos que criar proximidade afetiva com as pessoas. E isso é uma questão de escolhas e uma questão de prioridades. Estamos a falar, obviamente, de política social. Estamos a falar, ao fim e ao cabo, da solidariedade, da compaixão e, se quiser, da espiritualidade que é necessário implementar muito mais do que a retórica, não é? Álvaro de Carvalho, o suicídio é o ponto final, digamos, numa série de comportamentos que as pessoas vão tendo. Nós devemos estar atentos a que tipo de comportamentos? Eu prefiro considerar, portanto, que será o ponto final numa série de funcionamentos e de sofrimentos. Portanto, os comportamentos é aquilo que é mais evidente do ponto de vista do observador externo. Mas como há pouco, portanto, aqui o meu vizinho do lado, portanto, referiu, por exemplo, em relação à tia,
a que se suicidou. Portanto, aparentemente ela dava sinais de que não estava, enfim, não estava satisfeita com a vida, portanto, e aparentemente por uma situação provavelmente constitucional, provavelmente genética, portanto, face à história, portanto, dos elementos que ele, portanto, partilhou connosco. Efetivamente, aliás, como o meu colega Carlos Lima há pouco na reportagem referiu, verifica-se do ponto de vista estatístico que mais de 90% das pessoas que cometem o suicídio, em que é possível fazer portanto, a autópsia psicológica que o professor Brás Saraiva referiu, encontramos um problema de saúde mental. E na esmagadora maioria dos casos, enfim, que andará à volta dos 40 e tal, 60 e muitos por cento, portanto, será uma perturbação do humor, portanto, nomeadamente uma depressão. Enfim, também pode ser o contrário, uma situação de euforia patológica ou uma perturbação bipolar, mas, efetivamente, a depressão, portanto, é a problemática do ponto de vista emocional, portanto, que mais aparece nas avaliações em relação, portanto, às causas de suicídio. E, nesse sentido, e temos exemplos, portanto, a propósito daquilo até que estava a referir, portanto, da questão da relação entre o suicídio e as crises, nomeadamente de emprego. Há 3 anos, portanto, saíram uma série de trabalhos muito importantes através da Organização Mundial de Saúde da Europa, e há um deles que é particularmente relevante portanto, nesta perspectiva, embora, enfim, seja sempre difícil comparar, nomeadamente países, como é o caso, com estruturas políticas, económicas e até geográficas diferentes. No caso, portanto, é a Suécia e a Espanha. Numa crise que houve no final dos anos 80, início de 90, na Suécia, e como se sabe, a Suécia e todos os países nórdicos sempre tiveram uma taxa de suicídio muitíssimo elevada, por um conjunto de medidas, portanto, que foram desenvolvidas e que foram, enfim, consistentemente mantidas e que foram de cuidados de saúde de proximidade, não só de saúde mental, como também, portanto, de cuidados de saúde primários. E uma coisa que há pouco não referiu e que me parece fundamental, portanto, o aspecto de intervenção clínica e de intervenção de saúde mental é efetivamente não dispensável de forma nenhuma, mas é indispensável também, portanto, que a responsabilidade da intervenção, nomeadamente quando há uma crise económica como aquela que nós estamos a viver, seja de outros setores, portanto, do Governo, não apenas da solidariedade, não apenas, portanto, da compaixão, como o professor Brás Saraiva, portanto, referiu, mas de políticas governamentais que apontem para programas estruturados de formação, portanto, a nível profissional, e foi isso que se passou, efetivamente, na Suécia. Houve as duas componentes, cuidados de saúde de proximidades e apoio social e programas, portanto, de formação, portanto, profissional ou de reformulação, portanto, profissional. Em Espanha, pela mesma altura, houve uma crise enorme, houve um aumento da taxa de suicídio, nada destas políticas, portanto, foi levado em linha de conta e, mesmo depois do desemprego ter descido, os suicídios continuaram a aumentar. Ainda hoje, na Suécia, e desde, enfim, a década de 90, os suicídios têm vindo a manter-se sustentavelmente, portanto, a descer. E, portanto, enfim, são comparações, volto a dizer, difíceis, eventualmente, enfim, contestáveis, mas apontam-nos efetivamente para que há um problema de saúde mental, mas há um problema de política mais global, e nomeadamente passa pelas políticas sociais e pelas políticas de emprego. João Fachana, pela pesquisa que eu estive a fazer, e depois tanto o Carlos Saraiva como o Álvaro de Carvalho, se eu estiver errada, hão de corrigir-me certamente, há algumas profissões que são de risco, e pela pesquisa que eu estive a fazer, uma delas é a de advogado. Acha que a sua profissão é de risco? Bom, a profissão de advogado envolve alguns riscos, na medida em que, no fundo, lidamos com casos muito particulares. No fundo, o cliente entrega-nos, às vezes, o seu próprio futuro e, às vezes, torna-se difícil ao advogado realmente conseguir destrinçar do que é aquilo que é o caso e que é a sua própria vida. Portanto, é normal que, em casos mais dramáticos, seja difícil ao advogado realmente fazer essa separação e acabar por tomar
as dores, passa a expressão do cliente que representa. Desse ponto de vista, realmente pode ser considerado uma profissão de risco, para além também se acontecer, por exemplo, o advogado não ter sucesso e ter uma má demanda, os prejuízos para o seu cliente podem realmente afetá-lo assim pessoalmente. E por isso, sim, a profissão de advogado, como se diz, é de risco, tem alguma razão de ser. E entrando agora mais na questão jurídica, em Portugal é considerado crime o incitamento ou a ajuda ao suicídio ou a propaganda do suicídio. A minha pergunta é se é possível legislar sobre a dor de alguém. Parece-me complicado realmente legislar sobre a dor de alguém, porque realmente é algo muito íntimo da própria pessoa. E o direito nesta matéria, em particular no suicídio, adota uma postura mais ou menos neutra. Isto porque o que o direito realmente, o direito criminal pune, é a ação de terceiros no incitamento ao suicídio ou no auxílio a alguém a suicidar-se. Mas não pune a própria pessoa que se tenta suicidar, por uma razão da própria natureza humana, que nós somos senhores e donos do nosso corpo, e uma pessoa, para o direito, que esteja perfeitamente capaz, portanto, pode realmente autolimitar os seus direitos. E quando falamos no suicídio, falamos realmente na limitação do direito fundamental à vida, que é o direito mais importante dos direitos de personalidade que todos nós temos. Diferente será, por exemplo, se a própria pessoa já é, do ponto de vista jurídico, declarada incapaz. Aí poderemos já obrigar certas pessoas, nomeadamente os tutores, a terem cuidados de prevenção para que as pessoas incapazes não tomem atitudes, não tentem praticar o suicídio, e caso isso aconteça e isso consiga provar uma negligência nessa vigilância, aí essas pessoas poderão ser também responsabilizadas. Eduardo Fernandes, era vulgar a sua tia falar daquilo que sentia, dos sentimentos, não, a expressar emoções? Ela era um bocado introvertida. A verdade é esta. Ela isolava-se bastante. Falava a miúdo com a minha mãe. Muito longe a longe. Aliás, a minha mãe, no dia antes dela falecer, esteve com ela e disse: Rosa, vem aí o verão, vamos fazer umas praias e não sei o quê, vamos sair, vamos passear. Porque eles chegaram a fazer passeios em conjunto, os meus pais, com esse casal de meus tios. E as coisas até resultavam, divertiam-se, passavam bons momentos, mas era só isso, era só aquele momento. Depois ela fechava-se no seu mundo, no seu pequeno casulo, na sua redoma. E o ser fácil dela falar não era. Sobre o problema que tinha, não. Falava muito da medicação, é óbvio, falava da medicação que tomava. Os nomes ao certo eu não sei, não é? Como é óbvio, mas falava a miúdo disso, falava com a minha mãe, falava com o meu pai, falava comigo, eu também escutava. Agora, falar do problema que tinha, abrir-se assim e dizer: eu estou com um problema, preciso de ajuda, não, nunca o fez. Se calhar nós fomos apercebendo e fomos ajudando, ou tentando ajudar, tentando que ela saísse daquele círculo, daquela redoma que ela própria criou. Mas muitas das vezes ela, agora para o final, já estava vazia, digamos assim, já estava longe, já estava a falar para nós, mas não estava a falar para nós. Estava a falar para nós, mas com um pensamento noutro sítio, noutra atitude, noutra demanda superior que ela tinha. Já me disse que ela era acompanhada por vários clínicos, mas isso partiu de iniciativa do seu tio? Sim, sim. Ela nunca considerou que estivesse doente?
Ela considerava-se doente, claro que se considerava doente. Uma pessoa que toma medicação excessiva como ela tomava, sabia perfeitamente, tinha noção perfeita de que estava doente e que precisava de medicação para poder sobreviver ou andar, não é? Neste caso, poder estar mais equilibrada. Agora, que se tornava difícil para ela até a medicação, porque a medicação são medicamentos fortes, não é? São medicamentos antidepressivos. Estão aqui convidados que seguramente falaram melhor disto do que eu, que faziam com que ela se sentisse cansada, se tivesse fadiga muscular, que tivesse, pronto, que inibisse também a nível motor, além da inibição psíquica, não é? Que inibisse também a nível motor. E pronto, basicamente é isto. Ela nunca falou abertamente falava a miúdo, nunca expôs o problema a dizer assim, ela se calhar não teve a noção da realidade dela. Ou melhor, ela sabia que tinha um problema, mas que a única forma que ela encontrou para o resolver foi este escape, que nada justifica, não é? Que é a morte. E este ato final. Neste ato final. Carlos Saraiva, há várias linhas telefónicas de apoio. Como é que funcionam estas linhas? Há várias linhas telefónicas de apoio e ainda bem que existem, porque no fundo elas visam mitigar o sofrimento, não é? Ou seja, trabalhar a digamos, do desespero. Se posso usar esta imagem. A primeira linha a existir em Portugal desde 1978, se a minha memória não falha, é a Voz Amiga de Lisboa. Depois, em 1982, surgiu aqui no Porto a linha Telefone da Amizade. Depois surgiu a linha de Coimbra, que era o telefone SOS, telefone amigo. Depois surgiu a palavra amiga em Viseu, depois em Gaia também. Portanto, os telefones SOS proliferaram um pouco pelo país e o grande objetivo é lutar contra a solidão, a angústia e o desespero. E embora originariamente a ideia era a prevenção do suicídio, porque estes centros foram inspirados basicamente no trabalho de um padre anglicano chamado Chá de Vará, em Londres, na City, na década de 50, e espalharam-se por todo o mundo. E ao fim e ao cabo são voluntários que têm algum apoio técnico e científico por trás, efetivamente, que se disponibilizam para acolher as mágoas das pessoas que estão a sofrer, digamos, numa perspectiva de empatia, numa perspectiva de tentar ver com os olhos do outro, sentir com o coração do outro, e isto é muito relevante para pessoas que em determinado momento da vida se sentiram sós, muito sós, não é? Mas voluntários de várias profissões. Várias profissões, não, de diversas profissões, diversas idades, de ambos os sexos. Esses voluntários são anónimos, o que reforça muito mais a nossa admiração, digamos assim. Eu próprio fui durante 9 anos diretor de um centro SOS e conheci pessoas do elevado estatuto moral e de caráter que quase que imaginaria que não existiam. Essas pessoas são pessoas notáveis, de grande generosidade, que têm um pulsar pela proximidade das pessoas e pelo sofrimento dos outros. E é fácil encontrar voluntários ainda em Portugal? Eu penso que não é fácil. Não é fácil, porque isto obriga a uma grande disponibilidade e atrevo-me a dizer também um equilíbrio emocional, uma boa saúde mental também para saber lidar com estas situações. E hoje em dia fala-se muito que a sociedade está mais hedonista, que está mais egoísta, e isso dificulta um bocadinho a obtenção de voluntários para este tipo de centros. Álvaro de Carvalho, como é que se pode tratar alguém com tendências suicidas? Pode-se tratar de acordo com aquilo que, do ponto de vista clínico, e nomeadamente psiquiátrico, em função do diagnóstico, portanto, como já referi há pouco, a maioria das situações parecem ser perturbações afetivas, nomeadamente do humor, mas não só, portanto, também perturbações esquizofrénicas. Há um aspecto que não foi ainda salientado e que importa, portanto, referir,
é que, sobretudo no sexo masculino, mas não só, muitas pessoas que, por razões circunstanciais e enfim, de crise, não crise, etc., portanto, crise económica, porque estamos aqui a falar, portanto, de múltiplas crises, portanto, refugiam-se no álcool e, internacionalmente, portanto, há uma grande evidência de que o álcool está muito ligado como fator, muitas vezes, pelo menos precipitante, portanto, de muitas situações suicidárias. Porque o álcool, de per si, é um elemento que desencadeia depressão, portanto, se a pessoa está já deprimida, portanto, vai ficar mais deprimida e, enfim, portanto, por um conjunto de circunstâncias, pode desinibir mais, portanto, a pessoa, portanto, e, digamos assim, reduzir o controle, portanto, para um impulso, portanto, suicidário. E, portanto, desde que o diagnóstico clínico seja feito, é muito importante uma intervenção em equipa, não é só médico, portanto, é um médico, um enfermeiro, um assistente social, um psicólogo, enfim, e com preparação específica para isso, portanto, porque é uma situação, de facto, particularmente sensível. Às vezes atua-se tarde demais. Às vezes atua-se tarde demais, portanto, o único estudo, portanto, de prevalência de doenças mentais em Portugal, que foi publicitado há cerca de 2 anos e meio, evidencia que nas situações de depressão major, só cerca de 30% é que procuram qualquer cuidado médico no primeiro ano em que os sintomas se verificam. Portanto, há um gap, há um intervalo que anda entre os 4 e os 5 anos nas situações depressivas. Nas graves, felizmente, sai só de 4. Enfim, felizmente, porque é um intervalo enorme, não é? Isso tem que ver, de facto, com muitos fatores. Eventualmente, com uma ainda insuficiente sensibilidade dos profissionais de saúde em geral para os problemas de saúde mental, uma não suficientemente portanto, satisfatória, portanto, dispersão de equipas de saúde mental comunitária, embora neste momento já existam no país 40 e tal, portanto, serviços de saúde mental, serviços locais de saúde mental comunitária, e por outro lado também, portanto, como eu dizia há bocadinho, não basta o diagnóstico, não basta o tratamento, há situações que possam estar, portanto, na origem do desencadear do suicídio, a pessoa pode ter uma predisposição para o suicídio e, de facto, se fica desempregada, se fica sem dinheiro, se não consegue alimentar os filhos, se não consegue pagar a casa, portanto, não é com antidepressivos, não é com consultas que nós vamos poder resolver, portanto, os problemas que essa pessoa efetivamente está a viver, não é? Sim. E, portanto, não é apenas uma questão de diagnóstico clínico, é uma questão de diagnóstico psicossocial e, por isso, é muito importante, efetivamente, a tal rede de solidariedade, as decisões políticas e um conjunto, portanto, de... E quando há pouco me falava da formação dos clínicos, seria necessário os médicos de família, por exemplo, que são os primeiros a ter contacto com os doentes, terem essa formação? Sim, portanto, seguramente que no programa de prevenção de suicídio que está neste momento na estruturação e que quer eu, quer o professor Carlos Bastos Saraiva, portanto, integramos essa comissão, um dos pontos que vai ser, enfim, se não o principal, vai ser exatamente uma formação continuada, portanto, e apoiada dos profissionais de saúde, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários. Por os motivos que eu já referi. Muito bem. João Fachana, há pouco já abordamos esta questão, mas eu queria precisar agora consigo. As pessoas têm direito de se matar? Ora bem, isso é uma questão muito complexa, mesmo para o direito. Isto porquê? Porque a verdade é que o ordenamento jurídico, o ato de se matar, realmente já desde os primórdios, que é considerado um fenómeno antissocial, portanto, antinatura, portanto, contra a natureza humana, porque, no fundo, o suicídio é a negação da vida. E o direito realmente tem tido uma atuação muito complicada nesta matéria. A verdade é que não se pode dizer que o direito permite que uma pessoa tire a sua própria vida,
na medida em que pune condutas de terceiros que atinjam esse fim, nomeadamente no incitamento ao suicídio, nomeadamente à prática de eutanásia, nomeadamente à ajuda ao cometimento de suicídio. Agora, por outro lado, também não pode deixar de valorar a liberdade da pessoa humana. E a pessoa humana, que possui vários direitos, nomeadamente o direito à vida, é livre de autolimitar esses direitos, com base realmente com algumas limitações. Agora, o direito não pune o suicídio, logo a pessoa pode tirar a sua vida. Se pode considerar que há um direito da pessoa a tirar a sua vida, eu considero que não, precisamente porque o nosso ordenamento jurídico pune as condutas de terceiros que auxiliem determinada pessoa a cometer o suicídio. Mas também não se pode dizer que o direito proíbe essa conduta, na medida em que, se alguém se tentar suicidar e felizmente não o conseguir, não existe nenhum procedimento criminal por causa só do suicídio. Pode acontecer realmente se a pessoa utiliza meios ilícitos para tentar o suicídio, aí haver um procedimento criminal, mas não é por causa do suicídio em si, mas é pela utilização de meios ilícitos para o cometer. Às vezes será complicado também estabelecer uma fronteira entre aquilo que é suicídio ou homicídio. Sim, precisamente. A verdade é que o homicídio implica alguém matar outra pessoa. O suicídio, a morte, é a própria pessoa que efetua que se mata. Ou seja, a jurisprudência tem entendido que alguém que mata outra pessoa, mesmo que seja porque a outra pessoa lhe pediu, continua a considerar que é um homicídio. Portanto, a verdade é que o suicídio assistido só está previsto para a eutanásia, e a eutanásia é um mecanismo um bocadinho diferente, na medida em que aí a própria pessoa já está num estado degenerativo substancial diferente. É uma pessoa que está perfeitamente, do ponto de vista médico, da saúde, perfeitamente bem, excetuando a parte psicológica, realmente, e uma pessoa auxilia essa pessoa a suicidar-se. Aí a jurisprudência tem entendido que realmente aí há um homicídio. Eduardo Fernandes, que impacto emocional é que o suicídio da sua tia teve no resto da família? O impacto é sempre enorme, não é? Para lhe dizer, é o seguinte: eu estava a jantar com os meus pais e outros tios meus e estávamos precisamente a falar disso, da ajuda que ela precisava, quando toca o telefone. Com a notícia, o meu tio ligou para o meu pai, a minha tia, dizendo que a minha tia se tinha suicidado. Nós fomos logo ter com ele lá, ao pé da linha de comboio. Claro que o impacto de ver os restos mortais dela na linha é enorme. Nunca tinha presenciado algo assim do género, muito menos com um familiar meu, não é? Irreconhecível, como é natural, foi completamente desfeita, não é? Claro que o impacto e depois a morosidade, porque isto aconteceu, passou-se um fim de semana todo, até o sepultar. Instituto de Medicina Legal, tudo isso, todo esse processo, o reconhecimento do corpo, tudo isso é demoroso. Depois, o tempo de espera que tivemos, que foram 4 dias, do dia do óbito até ao funeral, não é? Foi complicado, porque gerou-se ali, a família uniu-se, claro, mas há sempre algo mais a dizer, e depois é que nós nos apercebemos de quão mal ela estava. Melhor, quem não tinha a noção de que ela alguma vez pudesse fazê-lo, nesse mesmo dia teve a certeza disso, percebe? E o impacto nessas pessoas talvez fosse maior do que para quem já estava a contar com algo
parecido, não tão grave, não é? Nunca pensamos que ela consumasse o suicídio, mas, sei lá, que tentasse através de medicamentos, mas fosse só uma intoxicação alimentar, por aí, um susto. Mas como ela já tinha dado 2 sinais de alerta ao terceiro, portanto, consumou, suicidou-se, claro que o impacto é enorme. As pessoas ficam, sei lá, ficam a pensar o que poderiam ter feito. Era isso que eu lhe ia perguntar, se de alguma forma sentiram alguma culpa por não a ter impedido assim, este ato. Todos nós sentimos culpa, porque se há alguém da família que não teve o apoio, não teve o afeto, não teve o carinho, nem a atenção devida para que ela se pudesse recuperar ou minimizar o problema que tinha, todos nós nos sentimos culpados disso, claro. Inclusive os mais próximos, aqueles que estão dentro de casa, porque se nós temos um núcleo familiar forte, porque a minha mãe também já passou uma depressão há pouco tempo, há 4 anos ou 5, passou por uma depressão, mas está curada, porque há o afeto, há o carinho, há o perguntar como é que estás, o pegar e vamos aqui ou vamos acolá, distrair, conhecer, passar por novas experiências. Acho que a terapia é mais importante isto estou aqui a falar de cor, não é? Mas acho que a terapia se calhar será mais importante do que a medicação. Porque se nós chegarmos a casa e tivermos um sorriso para aquela pessoa que está triste ou que está só, que está 8 horas ou 10 horas só dentro de casa e que nós chegamos lá e lhe damos um sorriso e perguntamos então como estás, tudo bem, isso se calhar faz com que a pessoa pense positivamente na vida. Ou talvez não. Ou talvez não, claro. Depende do grau de sofrimento que a pessoa está. Sim, claro. Exato. E o grau da minha tia já era bastante avançado. Já eram 20 e muitos anos a sofrer, a pensar. Não sei o que ela pensaria, nem ninguém saberá, não é? O pensamento era dela, foi o de morte, foi o de suicídio, foi a opção que tomou. Triste. Uma opção triste, bastante triste, e criou um impacto fortíssimo. Claro que em todos nós ficamos com o sentimento de poder ter feito algo mais. Carlos Saraiva, há alturas em que um médico tem quase a certeza de que não consegue ajudar aquele doente? Bom, um terapeuta, o médico, neste caso o psiquiatra, por definição deve ser um otimista, não é? Deve ser alguém que deve ser consistente nos seus comportamentos, nas suas atitudes terapêuticas, deve partir do princípio de algo que se chama construção da aliança terapêutica, que eu acho que é muito importante, e dar o melhor de si nessa relação. Agora, há situações que são altamente complexas, de alto risco de suicídio e que ultrapassam, digamos, até, como é dizer, as boas práticas, digamos assim, não é? Porque será uma utopia reduzir as taxas de suicídio a 0, não é? Portanto, isso é impensável, não é? Portanto, não podemos, e sequer algum dia, imaginar isso. Agora, de facto, devemos estar particularmente atentos aos sinais, que já foi aqui focado, particularmente atentos de que 3 em cada 4 dos suicidas avisaram que o ia fazer. Portanto, o contrário é um mito, não é? Portanto, de facto, os suicidas dizem que se suicidam. Pode ser de uma maneira, diria, metafórica ou muito simbólica. E muitas vezes tem que se perceber o não dito. Aliás, uma das artes e um dos saberes dos terapeutas é precisamente o não dito. Porque o não dito, a chamada linguagem não verbal, por exemplo, é cerca de 70% ou 80% da comunicação. A comunicação verbal, oral, é muito menor do que a comunicação verbal. E esse aspecto é particularmente relevante, é estar atento a esses aspectos, a esses sinais. E esta criação de equipas especiais nos hospitais tem dado os seus frutos? A ideia das equipas especiais tem a ver com aquilo que também o Dr. Álvaro Carvalho já falou, que é a questão da perspectiva sistémica, não é? Porque não faz sentido estarmos só a pensar dar cápsulas e comprimidos aos doentes que têm ideação suicida. Isso é perfeitamente absurdo. É necessário perceber o enquadramento do sofrimento das pessoas.
E esse enquadramento muitas vezes tem a ver com questões tão práticas como, por exemplo, a falta de comida em cima da mesa para os filhos. Portanto, esse aspecto tem que ser muito relevante. Nós temos que ter esta perspectiva sistémica. Não é por acaso, e posso dar um apontamento histórico brevíssimo, que um dos congressos que foi feito sobre a prevenção do suicídio no Alentejo, em 1998, contou com a presença do padre da vila, contou com autarcas, contou com assistentes sociais, com o comandante da GNR, com psiquiatras, médicos de saúde pública. O que é isto senão este enquadramento geral que é necessário perceber para uma verdadeira prevenção do suicídio? Eu há pouco, a propósito aqui que o Dr. Fachana disse, em relação a... Isto é um brevíssimo apontamento. De facto, o suicídio não é crime. Mas só para terem uma ideia, há 50 anos atrás era crime em Inglaterra. Portanto, nós temos que ter a noção de que há países do Ocidente, ainda que há relativamente pouco tempo, era crime. Alguém que sobrevivesse a uma tentativa de suicídio poderia ser punido, não é? Até com prisão, por exemplo. Álvaro de Carvalho. No tempo da censura, as notícias que chegavam até nós também não diziam que uma pessoa tinha caído da ponte, tinha-se atirado da ponte. Essa pessoa tinha caído. Ainda hoje em dia, nas redações dos jornais, das televisões, como que há um consenso entre os jornalistas de não noticiar aquilo que é suicídio. Isto pode ter algum impacto? Não tem impacto nenhum? Ou seja, dar notícias de suicídio pode provocar mais suicídios ou não? Pode. É uma questão muito pertinente. Portanto, aliás, o Durkheim, que o professor Carlos Barceira há pouco referiu, portanto, no século XIX, já falava nas epidemias, portanto, suicidárias. Na altura, a comunicação social não era tão desenvolvida, mas era mais a nível, portanto, enfim, dos meios comunitários em que eles aconteciam. Ainda hoje isso é verificável. Efetivamente, há um conjunto de regulamentações e de boas práticas, nomeadamente com a origem da Organização Mundial de Saúde, que a Sociedade Portuguesa de Suicidologia tem procurado, portanto, divulgar junto dos jornalistas, portanto, portugueses e a própria Coordenação Nacional para a Saúde Mental, infelizmente com pouco êxito, portanto, tem havido, enfim, alguma falta de colaboração de algumas estruturas do meio jornalístico, porque, efetivamente, sobretudo quando são, não é, volto a dizer também o mesmo que o meu colega, não é uma questão estritamente nacional, é uma questão internacional. São figuras públicas, são figuras do mundo do espetáculo ou que são, portanto, figuras que têm imensos fãs entre os jovens, que têm, que são ídolos, em relação aos quais, portanto, se cria uma mistificação em relação à sua capacidade, à sua realização na vida, etc., etc., o haver uma notícia, portanto, uma notícia, enfim, bombástica, que muitas vezes, infelizmente, portanto, são amplificadas em pormenores perfeitamente secundários, portanto, mas quando as pessoas estão a viver uma situação dramática de um modo muito emocionalmente, portanto, profundo, isso pode ser um fator, portanto, que vai em pessoas predispostas uma compulsão suicidária, portanto, pode ser a gota d'água que vai, portanto, facilitar um eventual impulso suicidário, não necessariamente consumado. Portanto, a questão é diferente da censura. Aqui não é uma questão de censura, é uma questão de saúde pública e importa que, de facto, os profissionais, a comunidade em geral, portanto, e os profissionais da comunicação social, de facto, tenham uma atitude de saúde pública. Tal como é importante comunicar-se de uma forma, portanto, adequada a algumas epidemias que possam surgir, enfim, a nível infeccioso, alimentar, etc., etc., em relação a esta problemática e outras, é fundamental, de facto, ter-se uma atitude que seja sensata, que seja comedida, que não é esconder a realidade. Sim. É não dramatizar, portanto, a realidade. João Fachana, são frequentes em Portugal os julgamentos sobre o incitamento, a ajuda ao suicídio ou a propaganda do suicídio? A ideia que eu tenho realmente é que não são muito frequentes os julgamentos desse tipo. Sei que têm existido alguns
casos até relativamente a pacientes já internados nos hospitais psiquiátricos e cometem o suicídio, no sentido de apurar se há ou não responsabilidade do hospital em não portanto, vigiar o paciente. Sei que já têm existido alguns casos quanto a isso, a maior parte deles referindo que só em casos em que realmente era clinicamente demasiado previsível que o paciente se ia tentar suicidar, só nesses casos é que realmente se tem considerado os hospitais responsáveis, mas na generalidade dos casos realmente têm considerado que os hospitais não são responsáveis, na medida em que o comportamento suicida também só em casos em que está expressamente, em que são mesmo pensamentos expressos, é que realmente há esse dever de vigilância por parte dos hospitais. De resto, parece-me que não tem existido muitos casos em Portugal. Muito bem. Eduardo Fernandes, os familiares, vocês, depois da morte da vossa tia, vocês tiveram um acompanhamento psicológico? Não. Fomos-nos entreajudando uns aos outros, na medida do possível, claro. Fazendo a escora de um, a escora do outro, não é? Fomos-nos acompanhando. Basicamente foi isto, tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico, nenhum de nós teve. Nem mesmo o meu tio, que era o mais próximo, não é? Também não teve. Teve sempre, foi a mão amiga de um irmão ou de uma irmã, de um cunhado, uma cunhada, alguém que estivesse lá próximo diariamente, que o fosse visitar, que o fosse ver como é que ele estava. Passou um bocadinho por aí, nada de tratamentos, nem acompanhamento. Mas porque não quiseram ou porque nem sequer vos foi oferecida essa ajuda? Não nos foi oferecida ajuda nenhuma. Foi por iniciativa própria. Mas acha que faltava essa ajuda psicológica? Agora olhando para o meu tio, se calhar talvez sim. Se calhar faria falta. Porque ele agora sente-se só, não é? Como é normal, é um homem só. Perdeu a companheira de 20 e muitos anos de vida. Tudo isso faz com que ele pense no que poderia ter feito. Lá está o tal sentimento de culpa, que eu acho que ele não tem culpa nenhuma, que sempre fez tudo. As pessoas que têm a ver com a família, dos familiares de um suicida e precisam de ajuda. Por isso, acho que ele estará, se calhar, um bocado desanimado com a vida, revoltado também por não ter feito mais. É normal, é natural. Agora, acompanhamento não teve. E a sociedade mais próxima olha para vós com condescendência? Vocês sentem isso? Não, acho que não. Acho que as pessoas sempre foram justas na forma de tratar a situação, porque toda a gente sabia mais ou menos o problema do qual ela sofria. Mais cedo, já se constava que ela mais cedo ou mais tarde tentaria novamente, porque já por 2 vezes o tinha tentado fazer. Portanto, já estava mais ou menos tudo consciencializado de que mais cedo ou mais tarde algo aconteceria. Não imaginávamos este cenário tão terrível como foi, não é? Mas que algo parecido, muito semelhante, poderia acontecer e que era a certeza que ela tinha, era a vontade que ela tinha. Foi sempre este o ímpeto de vida dela, que não é ímpeto de vida, não é? Mas foi um ímpeto de morte, neste caso. Agradeço aos 4 a presença no Porto Canal para falarmos deste tema tão complicado e tão sofrido, principalmente para o Eduardo. O Domínio Público regressa na próxima semana com um novo tema e novos convidados. Até lá, fique bem. Fique na nossa companhia.